No vídeo de hoje eu vou falar sobre análise de pré-mercado. Assiste esse vídeo até o final para saber como é. E aí, aqui é Gi Carvalho, bora falar de análise de pré-mercado. Então, primeira coisa, eu uso o site da invest.com, eu vou deixar o link na descrição. Então, esse é o site que eu faço a minha análise de pré-mercado, porque é o lugar mais completo e mais confiável que tem essas informações. Então, já dentro do site, a gente vai vir aqui em mercados, índices, principais índices. Aí eu venho para cá, nessa parte de baixo aqui. Vamos tirar as propagandas. Então, aqui nós estamos com a lista de todos os principais índices mundiais. Então, o que eu olho? Deixa eu até abrir aqui uma marcaçãozinha para mostrar aqui o que eu olho. Então, vamos lá. Aqui embaixo, não, ele não vai deixar eu descer aqui. Aqui são os índices americanos. Daqui para baixo eu tenho os índices da Europa. E aqui no final, os índices da Ásia, que são praticamente as coisas que eu olho. Então, na verdade, qual que é a minha preocupação? A primeira coisa que a gente tem que saber, na Ásia, devido ao fuso, quando nós abrimos a nossa bolsa aqui, lá já está fechado. Então, eu sei como que fechou os índices na Ásia antes de abrir a nossa bolsa aqui. Antes das 9 eu já sei. Então, eu já consigo saber se lá fechou em alto, se fechou em baixo. Então, isso já ajuda bastante. Então, se a gente olha aqui no asiático, deixa eu marcar aqui. A gente olha aqui, a gente percebe que a maior parte fechou em alta. Tem aqui do Japão que fechou com uma leve queda, mas a maior parte fechou em alta. Então, a gente pode dizer que a Ásia fechou mista nesse último pregão, porque, como eu falei, lá devido ao horário, lá já está fechado, porque lá inicia no domingo, enquanto aqui a gente nem começou. Então, por isso tem essa diferença. Então, na Ásia aqui eu consigo ver que as bolsas fecharam mistas, mas a maior parte aqui em alta, que isso é positivo. E se eu olho aqui na Europa, eu também estou vendo que a maioria aqui, ou todas, né, fecharam em alta também. E os Estados Unidos, na verdade, ainda não abriu, porque os Estados Unidos abre às 10h30 aqui do Brasil. Então, eu sei como que ficou lá ontem, né, com leve queda. Então, o que acontece? Falando de Ásia, para a gente, o principal é a China. Por quê? Porque a China é o maior cliente do Brasil, o nosso maior importador. Então, tem um peso bem grande quando a China está negativa em comparação às demais da Ásia, vamos dizer assim, que é essa daqui. Mas, nesse caso aqui de hoje, elas estão todas positivas, então não tem essa questão. Então, a Bolsa da Europa, quando nós abrimos o nosso pregão aqui, lá já está na metade do pregão. Então, eu também já consigo ter uma boa noção do que está acontecendo lá. Igual se eu olho hoje, aqui a Bolsa da Europa está tudo em alta também. Umas com uma alta pequena, outras com uma alta maior, mas a maior parte está em alta. Então, vamos analisar o seguinte cenário. Primeiro que a Bolsa do Brasil normalmente acompanha as bolsas mundiais. Então, se Ásia em alta, Europa em alta, a tendência maior é a nossa também abrir em alta. Quando eu falo a nossa, eu estou falando do índice, que para quem não sabe, se alguém não sabe, ela é composta pelas principais ações. Então, é formado o índice. As principais ações do Brasil é formado o índice. Então, ele, da mesma forma que as outras bolsas, ele respeita essa questão das bolsas mundiais. Então, elas meio que andam da mesma forma. Então, como as bolsas dos Estados Unidos, Canadá e México ainda não abriram, o que nós vamos olhar? Esses índices aqui. Deixa eu marcar de novo. Esses índices aqui, que são os índices futuros do S&P 500 e do Dow Jones. Então, eu vou olhar se esses índices aqui estão positivos ou negativos, que é o índice futuro igual ao nosso, porque o nosso índice futuro abre às 9 e a bolsa abre às 10. Esse índice futuro
fica aberto 23 horas, só fecha durante 1 hora, que é equivalente ao nosso índice futuro aqui. Então, esse está aberto, a gente consegue ver que ele também está em alta. Então, com isso, qual que é a análise que eu consigo fazer? Europa subindo, Ásia subindo, índice futuro dos Estados Unidos subindo. A chance maior, a maior probabilidade é que o nosso índice também abra em alta. Com isso, o dólar tende a arrefecer, tende a ter uma queda. Por quê? Mas se o índice futuro americano está subindo, por que o dólar cairia? Porque a gente tem que entender que o dólar futuro que nós operamos aqui, ele na verdade é para demonstrar o poder do real perante o dólar. Então, se a nossa bolsa sobe, o dólar cai. Se a nossa bolsa cai, o dólar sobe. Por quê? Porque se o nosso índice está subindo, é porque o mercado está aquecido, as pessoas estão comprando ações, com isso o índice sobe. Se o índice sobe, significa que a moeda real está se valorizando. Se ela está se valorizando, o dólar cai. Por quê? Porque eu vou precisar de menos real para comprar um dólar. Então, quando a gente vê aquele preço do dólar a 5,20, o que quer dizer isso? Que eu preciso de R$ 5,20 para comprar um dólar. Então, se o meu índice está subindo, está valorizando a minha moeda, o dólar vai cair e eu vou precisar cada vez de menos real para comprar um dólar. Então, é essa a dinâmica. Por isso que às vezes, teve alguma fala de algum político aqui, o índice despencou, mas por que o dólar subiu? Por isso, porque se o índice despencou, as pessoas estão com receio, estão tirando seus investimentos. Se ele diminui o investimento, a bolsa cai, então eu preciso de mais real para comprar um dólar. Então o dólar sobe por isso, na verdade. Não é que o dólar está se valorizando, é o real que está desvalorizando. É essa que é a dinâmica. E uma outra coisa que eu olho também é o SP 500 VIX. Ele não é a bolsa, né? O SP 500, ele é um, digamos assim, é um termômetro, é um indicador do medo das pessoas de investir. Então, o que quer dizer isso? Se esse índice está negativo, quer dizer que a pessoa não está com medo de investir, que ela está confiante que o mercado está indo bem, então ela vai comprar ações, vai aquecer o mercado, as ações vão subir e o dólar cair. Se esse índice está positivo, significa que as pessoas estão com medo de investir, vão deixar de fazer seu investimento, vão deixar de comprar as ações, o mercado não vai aquecer, as ações não vão subir e o dólar vai subir. Então, esse índice aqui acompanha muito o dólar. Se ele está positivo, o dólar está subindo. Se ele está negativo, o dólar está caindo, porque ele funciona, como eu disse, como é um termômetro, é meio que ao contrário. Então, com isso, eu vou juntando todas as informações. Ásia em alta, Europa em alta, índices futuros americanos em alta. Vamos dizer assim, 3 fatores positivos para acreditar que a minha bolsa está subindo. O SP 500 VIX está em queda, significa que as pessoas não estão com receio de investir. É mais um ponto favorável. Então, com isso, eu acredito que a maior chance é de hoje, quando abrir o mercado, o índice abrir com tendência de alta e o dólar com tendência de queda. Então, no início do pregão, eu vou olhar com mais bons olhos as minhas operações de compra do que as minhas operações de venda no índice. Isso é uma regra? Obviamente que não, porque o cenário político afeta, uma declaração, alguma coisa que possa acontecer, joga tudo isso para o espaço e pode mudar tudo. Mas isso me dá cada vez mais indicativos para eu entender qual que é o viés do dia. Então, isso me orienta nesse sentido. Outra coisa que eu costumo olhar também, os commodities. Apesar que aqui eu já consigo, eu acho que, tá aberto aqui, eu acho que petróleo, eu consigo olhar aqui, só minério de ferro aqui não. Então, o petróleo Brent é o que é medido o nosso petróleo aqui.
Então, se o Brent aqui tá em alta, provavelmente também o nosso petróleo aqui hoje tem a alta. Tá, no que isso me ajuda? Petrobras, Vale, CSN, esses ativos, eles têm um peso maior no índice. Então, o índice tende a ter uma movimentação muitas vezes parecida com eles. Se Petro está subindo, Vale está subindo, dificilmente o índice vai estar caindo. É muito difícil. A não ser que um banco, tipo o Itaú, que também tem um peso grande, ele esteja pesando muito no índice, fazendo com que tenha uma queda, e aí vai ficar aquela briga entre Vale, Petro e Tube, e não vai ter um peso tão grande no índice, ele vai ficar naquela lateralização. Mas, no geral, tem também, igual, como eu opero principalmente o índice, eu sempre deixo Petro, Vale na minha tela. Por quê? Porque eu estou dando uma acompanhadinha. Tá me dando um cruzamento de compra e eu estou vendo que a Vale está caindo, a Petro está caindo, eu já fico de olho. Eu não me sinto confortável para entrar. Por quê? Porque essas ações é que refletem no índice, não é o contrário. Tem muita gente que acha que se o índice está subindo, as ações vão subir. Não, é o contrário. E as ações que refletem no índice. Então, eu fico de olho nesses papéis também. Poxa, então eu estou olhando o Brent aqui e estou vendo que o Brent está em alta. Então, provavelmente às 10 horas da manhã, ou o petróleo já abre com gap de alta, ou ele vai ter ali uma tendência de alta depois daquele leilão de abertura. E eu faço isso com petróleo e olho também o minério de ferro. O minério de ferro vem aqui, commodities, metais, e eu olho esse aqui, ó, iron. E vejo aqui que o minério de ferro também está em alta, né? Então, aqui eles juntam os principais índices, né, de China, principalmente, de Ásia, principalmente, mas aqui, então, o minério de ferro também está em alta. Então, assim, tudo me indica, petróleo em alta, minério em alta, bolsas da Ásia, Europa, índice futuro em alta. Imaginar que vai despencar o índice hoje, ou pelo menos nas primeiras horas, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu fico mais atenta com a compra do que com a venda. A venda eu tento não estender. Aí a compra eu já vou tentar estender. Então, é essa análise que eu costumo fazer. E uma coisa que é muito importante, que não podem esquecer também, é sempre olhar o calendário econômico. No próprio Profit tem essa opção, porque eu, particularmente, não opero notícia. O meu operacional não funciona notícia. Tem vários operacionais que na notícia é muito bom, mas para esse operacional que eu faço, a notícia é ruim. Por quê? Porque ela atrapalha completamente o critério, vamos dizer assim, fica irracional, porque fica aquela especulação durante a notícia. Então, eu fico de fora. Se tem notícia 10 minutinhos antes, se eu tiver em uma operação faltando 10 minutos para a notícia, eu protejo se eu já tiver em gain, deixo justinho, ou se eu já estou com ganho e falar, não tá bom, eu prefiro sair, porque às vezes pode ter um movimento tão forte e pular stop. E se eu tiver na iminência de entrar, de dar um cruzamento ali perto da notícia, eu não entro. Isso, dólar e índice, eu não entro. Então, eu, particularmente, eu fico de fora da notícia. Eu só não lembro, deixa eu ver aqui onde está o calendário econômico. Aqui, ó, calendário econômico, notícias, calendário econômico. O que a gente tem que olhar no calendário econômico? Estados Unidos e Brasil, só. É a única coisa que eu olho. É igual aqui, ó. Brasil, tem a bandeirinha, né? Então, Brasil. Eu olho 2 e 3 estrelas. Uma estrela não faz diferença, não faz preço, então não tem tanto problema. Por exemplo, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego. 3 estrelas, 10,5. 10,5, eu fico de fora. Eu não faço operação. Se eu tiver, eu saio, aquilo que eu expliquei. Ok, Estados Unidos, 3 estrelas, 10,5 da manhã, eu fico de fora. Essas do Brasil aqui, daqui 50 minutos. Então, vai ser antes do mercado abrir, então também não faz tanta diferença. Mas eu olho isso e você consegue já olhar isso da semana inteira. Então, se eu quiser aqui, pegar essa semana, eu coloco aqui a semana e ele já vai me dar aqui todas as informações e você já coloca um alarmezinho ali, ó. Tal dia, tal hora, não fazer operação, sair. Então, você tem aqui, ó, todos os dias. Aqui, ó, a ata do Copom, mas é às 8 horas, então pra gente não faz diferença nenhuma. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, discurso, às 14h40, quando que foi isso? Já passou, né?
Em cima, que dia que eu tô aqui? Terça-feira, ó. Tá vendo? Terça-feira, dia 7, já passou. Mas, essa notícia aqui, eu fiquei de fora. Cadê? Aqui, essa notícia, na hora da notícia eu fiquei de fora. Não teve uma volatilidade tão grande dessa vez, mas a gente não tem como saber, então eu fico de fora. Quarta-feira já foi. Vamos ver aqui. Quinta-feira, que é hoje, que quando eu estou gravando esse vídeo. Eu não tenho nada relevante. Tem só esse de 10h30, na verdade, então tem sim, 10h30. Aí eu fico de fora. E vamos ver sexta-feira se tem alguma coisa. Estados Unidos e Brasil só. Uma estrela não. Sexta-feira. Não temos nada. Então, tranquilo. Mas se tiver aquele horário, eu tô de fora, não faço operação. Então é isso. Eu acho que deu para entender. Ah, então tá. Ásia tá positivo, Europa tá negativo, Estados Unidos está positivo, pô, a maioria está positivo, a chance maior é de alta. Está misto, então não temos como saber. Então isso vai dando um auxílio, não significa que vai ajudar, nossa, como isso vai me ajudar, mas vai te orientando, principalmente para quem opera já desde a hora que abre o pregão. Ah, abriu, já estou operando. Eu normalmente espero uns 5, 10 minutinhos para fazer a minha primeira operação, porque eu gosto ainda assim de ver o que está acontecendo. Mas com essas informações você já consegue fazer uma análise de pré-mercado. Eu opero ações também. Então eu já sei que Petro, alta. Minério, alta. Eu vou ficar de olho nesses ativos para quando me der entrada, eu dar preferência para entrada de compra. É claro, tem o leilão, na hora do leilão um monte de coisa pode acontecer, mas eu já tenho um viés do dia. Eu já consigo ter esse entendimento de para onde o mercado tende a ir, a não ser que aconteça alguma coisa. Então, é essa pequena análise que eu faço de pré-mercado. Eu acho que dá para entender mais ou menos como funciona. Então, voltando aqui nos índices, os principais índices, só para eu mostrar novamente. E aqui no Invest ele fica sempre na mesma posição, então não tem como ficar com dúvida. As primeiras, Estados Unidos, aqui, a partir, aqui você tem Europa, né, a partir da Alemanha aqui para baixo você tem Europa, e aqui no finalzinho Ásia. Então, para a gente, o principal é ver isso. Você bate o olho aqui, você vê, opa, positivo. Aqui, né, como eu falei, as bolsas fecharam praticamente mistas, né, mas ainda foi mais positivo. A Europa toda positiva, os Estados Unidos ainda não abriu, mas futuros Estados Unidos positivo, e o termômetro do medo, vamos dizer assim, está negativo, significa que as pessoas não estão com medo. Então é isso. Eu acredito que já ajuda a ter mais uma coisinha ali para orientar durante o dia. Se ficaram com alguma dúvida, me perguntem. Esse vídeo foi atendendo a pedido de um seguidor, que ele queria saber qual que era a análise que eu fazia, então eu estou mostrando exatamente o que eu analiso todos os dias pela manhã antes da abertura do pregão. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida e até o próximo vídeo.